Boa tarde, todo mundo. O fato da gente não ver ninguém ajuda, é um pouco como cantar, né? Eu queria começar agradecendo o pessoal do TED pelo convite, o Felipe e o Guilherme em particular, e o pessoal do parque, a Dani, a Beatriz, a Aline e o Davi, por terem dado força para a gente construir o roteiro dessa história. E a história que eu queria contar para vocês é a história de uma bolinha. Não é exatamente a minha história, mas vocês vão ver que eu me envolvo um pouco com a história dessa bolinha. Para a gente falar um pouco da história dessa bolinha, é muito importante a gente se fixar primeiro nesse mapa que vocês estão vendo aí na tela. O que eu gostaria de mostrar nesse mapa? Nesse mapa vocês estão vendo dois problemas de saúde pública da mais alta relevância para o momento em que a gente vive. Vocês veem no lado direito o mapa da AIDS, que é sabidamente, ninguém discutiria isso, um problema da mais alta relevância para o mundo inteiro. E vocês veem do lado esquerdo o mapa de distribuição da esquistossomose. A esquistossomose é uma doença que a gente se acostumou a estudar no 2º grau, mas que a gente ouve falar pouco dela. Ela não recebe muita atenção. Ela é chamada uma doença negligenciada. Por quê? Porque se vocês olharem com atenção o mapa que está aqui atrás de mim, vocês vão perceber que a esquistossomose ela se distribui essencialmente entre países pobres e atinge pessoas pobres, que não têm dinheiro para comprar medicamentos nem pagar tratamentos de saúde. E esse lado terrível dessa doença faz com que os grandes laboratórios que cuidam do tratamento de pessoas e desenvolvimento de remédios não se ocupem muito da esquistossomose. Apesar de, em termos absolutos, perceba que eu não estou comparando a importância das doenças, mas se você comparar o número de pessoas acometidas pela doença, não seria nenhum exagero dizer que a esquistossomose é um problema 10 vezes mais importante do que a AIDS, em termos do número de pessoas que ficam doentes. E a despeito disso, ela tem muito menos visibilidade do que a AIDS, que é uma doença mais democrática, que ataca países ricos e países pobres e, portanto, afeta pessoas que têm condição de fazer tratamento. Um aspecto particular dessa doença, que da esquistossomose, o que torna o problema do ponto de vista social ainda mais grave, é que ela comete preferencialmente crianças. A esquistossomose causa a famosa barriga d'água. A barriga d'água é por conta da infecção ou da infestação de alguns órgãos do organismo por um verme. Ela cresce, acumula líquidos, causa todo tipo de problema fisiológico e pode, inclusive, matar. E ela ataca principalmente as crianças, porque as crianças têm o bom costume de se divertir com água. E a esquistossomose, no ciclo que ela se desenvolve, vocês estão vendo uma foto aí muito feia do xistossoma, do verme que ataca as crianças. É horroroso, o objetivo é mais causar essa sensação de repúdio mesmo. Ele tem uma fase da vida que ele fica dentro do organismo, ele ataca fígado, baço, intestino, se aloja em determinadas porções do organismo e bota uma quantidade absurda de ovos à fêmea. E para o desenvolvimento, o ciclo natural desse verme, os ovos eles precisam encontrar e eclodir dentro de um caramujo. Caramujo esse que, se encontrado num rio infectado com fezes das pessoas, né, ajuda o desenvolvimento da segunda fase dessa doença e até a eclosão e o desenvolvimento da larva, que eventualmente volta para o ser humano por conta da água contaminada. Como as crianças estão nos rios com mais frequência do que os adultos, como elas estão brincando com as águas fétidas, poluídas, com mais frequência do que os adultos, elas são mais frequentemente acometidas pela doença do que os adultos. Isso também ajuda a explicar por que essa doença se desenvolve principalmente nos países pobres. É porque nos países pobres o sistema de limpeza e de saneamento, de forma geral, é um pouco pior do que nos países desenvolvidos.
Para você tratar essa doença, como ela é uma doença negligenciada e ela recebe pouca atenção dos grandes laboratórios e pouca atenção dos grandes conglomerados farmacêuticos, são poucos as substâncias químicas que podem ser usadas para tratar essa doença. Vocês estão vendo aí no quadro a fórmula química. Eu sou engenheiro químico, tinha que encontrar um jeito de apresentar uma fórmula química, achei, né? Essa fórmula feia que vocês estão vendo aí é o praziquantel, que é um medicamento, um composto, que é o mais popular e o mais usado no mundo inteiro para tratar a esquistossomose. Qual é o problema do praziquantel? Aqui a gente tem dois problemas graves desse medicamento. Problema número 1, ele é amargo pra dedéu. Ele é muito amargo. E eu sei disso porque eu também já tomei esse remédio. E isso causa um problema enorme quando ele vai ser dado para a criança que tende a rejeitar esse medicamento. Ela tende a vomitar, a recusar, ela não quer tomar, depois de tomar uma vez, ela dificilmente quer tomar a segunda. E isso prejudica muito o tratamento da doença, reduz a eficiência, reduz a eficácia do tratamento da esquistossomose. Você vê que vão somando uma série de pequenos fatores, né, que tornam esse cenário tão dramático para os países pobres como o Brasil, que são acometidos por essa doença. Eu esqueci de dizer, estima-se que no Brasil, a despeito da baixa visibilidade da esquistossomose, existem entre 5 e 8 milhões de pessoas doentes de esquistossomose. Você vê que é um problema de enorme magnitude. E esse medicamento, esse composto químico, tem um outro problema. Como a criança ou a pessoa precisa tomar grandes quantidades desse medicamento para poder acabar com o verme que está instalado dentro do organismo, os comprimidos são muito grandes. Como os comprimidos são muito grandes e as doses são muito grandes, de novo as crianças rejeitam o medicamento, porque é difícil de engolir. E obriga a mãe da criança, por exemplo, a ter que repartir o tamanho do remédio para adequar a dose ao peso da criança. Tudo isso atrapalha o tratamento e diminui a eficiência e a eficácia do combate à esquistossomose. Por essa razão, o Ministério da Saúde transformou o problema da esquistossomose em uma das prioridades da saúde pública no Brasil. Em particular, o Ministério da Saúde busca uma solução de praziquantel, um remédio, uma formulação farmacêutica de praziquantel, o medicamento usado para tratar a esquistossomose, que não tenha gosto. Porque dessa maneira seria possível, ou será possível, reduzir a resistência que as crianças têm ao medicamento. Uma possível solução para esse problema é a que vocês estão vendo aí na tela. É a gente esconder, ou como a gente fala tecnicamente, encapsular esse medicamento em bolinhas suficientemente pequenas para que as crianças possam tomar o medicamento e não sintam o gosto do medicamento. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela, ela representa partículas que têm dimensão de 100 nanômetros. Lembrando, quem não fez o curso de Ciências Exatas, 1 nanômetro significa a milionésima parte do metro. É um tamanho muito pequeno mesmo. Estima-se da ordem de 1000 vezes tem o diâmetro dessa bolinha, 1000 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. É um texto típico que aparece quando a gente fala de nanotecnologia. E a ideia é botar o remédio dentro dessa bolinha, para que ele não entre em contato com as papilas gustativas e a criança, assim, não sinta o gosto. Não sentindo o gosto, ela evite rejeitar o problema. Eu aprendi que na engenharia, todo grande problema importante começa com uma compreensão e um problema simples, como esse, um medicamento que tem um gosto ruim. Mas você colocar o medicamento dentro de uma bolinha de 100 nanômetros requer uma tecnologia muito sofisticada. Essa bolinha também não pode ser muito grande, porque se ela for muito grande, ela vai causar a sensação de uma areia, alguma coisa que irrita, e a criança e a pessoa vai rejeitar de novo. Então a gente tem que ter um controle muito adequado do tamanho dessa bolinha para que a solução seja efetiva. Bom, a gente tenta resolver problemas como esse num laboratório da COP chamado de Engepol, Laboratório de Engenharia de Polímeros.
O que vocês estão vendo aí nessa foto é uma instalação que permite o que a gente chama de escalonamento dos processos, que é transformar uma coisa que a gente faz em pequeníssimas quantidades dentro do laboratório em quantidades que sejam suficientemente grandes para que tenham importância social. E a gente desenvolveu uma solução tecnológica para produzir essa bolinha e produzir o remédio para combater a esquistossomose sem gosto. E aí eu queria pegar esse mote e convergir para, de fato, qual é a mensagem, o tema principal que eu gostaria de discutir com vocês. Vocês nunca pensaram que ia falar 10 minutos sobre o que não é o tema central. O tema central aqui é que a universidade ela está preparada e ela deve, de fato, empreender e ouvir a sociedade e ouvir os problemas que a sociedade tem. É muito comum a gente ver ainda dentro da universidade, e eu vou aqui falar num tema bastante polêmico, mas normalmente eu brinco com meus filhos, já vou fazer 53 anos, eu tenho que falar o que penso, senão eu não vou ter oportunidade de falar o que penso nunca. E a gente na universidade, às vezes, tem o discurso da liberdade acadêmica do docente ou do pesquisador, que de fato a gente tem que pensar o que a gente quiser, de fato a gente tem que dizer o que a gente quiser, mas a gente tem que estar com ouvidos abertos às necessidades da sociedade, em particular da sociedade brasileira, tão cheia de problemas como a que nós temos. A universidade ela tem a obrigação de procurar derramar o conhecimento que ela desenvolve para a sociedade que nos cerca. Não adianta que nós, pesquisadores, fiquemos presos ou numa torre de marfim, estudando temas que nós consideramos os mais relevantes, se esse conhecimento, de alguma forma, não chega à sociedade e não beneficia a sociedade de alguma maneira. Em particular, é importante que se diga, eu sou professor universitário há 30 anos e eu sou pago por vocês que estão me assistindo nesse momento. Então, a gente tem a obrigação de dar retorno a quem nos paga, que é a sociedade que nos abriga. E o que não falta são problemas no Brasil para a gente se ocupar deles e tentar resolver. Eu não estou dizendo que a universidade não participa desse processo, muito pelo contrário. Quem está acompanhando a questão do Zika nesse momento sabe que as universidades e os institutos de pesquisa estão procurando se envolver o máximo possível com o tema, mas é preciso fazer mais. E a gente tem um outro problema muito grave no Brasil, que atrapalha essa questão empreendedora, que se chama burocracia, ou burocracia, quando a gente quer falar mal dela. O país ele se acostumou a exigir uma quantidade absurdamente grande de controles de todos os tipos para que a gente tenha condições de empreender. E, às vezes, torna quase impossível você empreender no país. Eu vou dar um exemplo para vocês que tem a ver com a história dessa bolinha. E que fique bem claro, eu não estou aqui me queixando, eu estou contando uma história. Nesse projeto, por exemplo, nós estamos há 1 ano em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro resolveu que concorda desenvolver a solução médica. O Ministério da Saúde concorda em desenvolver a solução médica. O BNDES concorda em desenvolver, em apoiar economicamente o desenvolvimento dessa solução médica. A Fiocruz concorda em ser parceira desse processo. E nós estamos há 1 ano sem conseguir assinar um contrato de parceria por conta da burocracia, da certidão disso, da certidão daquilo, do controle de tal coisa que tem que ser feito. E no país a gente esquece que importante é fazer. Se a gente emperra o processo de empreendedor, nós não conseguimos fazer e nós não conseguimos avançar. Eu gosto de imaginar que nessa plateia tem uma quantidade muito grande de pessoas de idade baixa, entre muitos abaixo de 20 anos, boa parte entre 20 e 30 anos, e vocês têm a obrigação de mudar esse quadro no Brasil, contem certamente com o meu apoio. Existem vários lugares na universidade onde a gente ensina essa obrigação de empreender e onde a gente aprende essa obrigação de empreender. Eu tenho alguns exemplos aqui. Um número que me impressionou desde que eu cheguei no Parque Tecnológico foi que existem 700 movimentos empreendedores catalogados pela UFRJ, independentes. Isso é um número
absurdamente grande. Boa parte de vocês que estão aqui, que está aqui e que está envolvido no movimento empreendedor sabe disso. Mas esse número e essas iniciativas não têm a visibilidade que ela merece. Nós precisamos aprofundar essa questão empreendedora na universidade. A gente vê aqui as empresas júniores, que têm um papel muito importante na formação dessas pessoas, a incubadora de empresas, onde sua boa ideia precisa ser apoiada pela universidade para que se transforme numa boa empresa que vai ajudar a sociedade a resolver seus problemas. Empresa boa essa que pode ser recebida, e muito bem recebida, no Parque Tecnológico da UFRJ. Nós, então, temos caminhos. Isso não quer dizer que nós estamos muito bem, não. O que eu estou dizendo é que existem caminhos e que a gente tem que aprofundar, levar e dar visibilidade a todos esses movimentos dentro da UFRJ. Eu gosto muito desse quadro, porque aqui, de novo, a gente vê dois gráficos. No seu lado esquerdo, você vê a produção científica brasileira. Hoje o Brasil ocupa, a depender do ranking, uma posição entre o 14º e o 11º lugar, entre o maior produtor de pesquisa e de conhecimento no mundo. O que é uma coisa bacana. Ainda não é comparável ao tamanho da nossa economia, mas não é um número do qual a gente se envergonhe. No entanto, quando a gente fala sobre inovação e atividades empreendedoras, não há ranking no mundo que coloque o Brasil acima da 70ª posição. O que significa dizer, e ilustra de maneira cabal, que a gente está pecando em alguma coisa, e pecando na nossa capacidade de levar o conhecimento gerado dentro das instituições brasileiras para a sociedade que mantém essas instituições e que precisa ver os seus problemas resolvidos e apoiados por aqueles que estão pensando. Então, eu queria terminar essa apresentação com essa foto que mostra, de novo, as bolinhas, uma solução desenvolvida no seio da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que fala tanto sobre as dificuldades que nós temos para gerar e levar o conhecimento que nós produzimos à sociedade e às pessoas mais necessitadas que, de fato, nos mantêm. Essa é a nossa obrigação. E é por isso que eu queria deixar essa mensagem final. Nós temos a missão e a obrigação de empreender para transformar na universidade pública brasileira. Sigam em frente e atendam a esse convite. Sou parceiro dessa luta. Grande abraço para todo mundo.